submetido ao processo o réu Amaro Vieira, de 33 anos, pároco da cidade de Leiria, Portugal, e devidamente defendido. Ele está sendo acusado pelo Ministério Público de ser o responsável pela morte de seu filho com Amélia Caminha, um recém-nascido. O réu escondeu a gravidez de Amélia de toda a sociedade, temendo um escândalo eclesiástico, inclusive da mãe da moça, a senhora Augusta Caminha, também conhecida por Dona Joaneira. Como a moça fica afastada da mãe, recebe os cuidados de Dionísia, criada de Amaro, e Dona Josefa, irmã do cônego Dias. Este fora mestre de moral do Amaro na época do seminário. Quem realiza o parto é o Dr. Gouveia, médico respeitado da cidade, que cuidou de Amélia desde criança, e ela falece após o parto. O réu é acusado de entregar seu filho com Amélia para uma ama, a senhora Carlota, conhecida por parte da sociedade como a tecedeira de anjos, eufemismo para carteiras especializadas em abortos. O MP alega que o réu tinha total conhecimento da fama duvidosa da senhora Carlota e que mesmo assim entregou a criança por querer se livrar da mesma. Foi instalado um tribunal do júri no caso citado por se tratar de um crime doloso contra a vida. A vítima é uma criança recém-nascida de no máximo 2 dias, chamada pela mãe de Carlos. Não há no lado prova concreta que demonstre que a morte tenha sido natural ou induzida. É isso que consta nos autos. O senhor tem advogado? É esse senhor que está aqui no plenário? Você pode tomar o seu assento. Massuia, Leia Comar Riva, Sidneia Faria, Edione Jacinto Oliveira, Lisandra Moreira Martins, Fernando Soato e Leandro Araújo. No sorteio desse que a gente faz, de regra eu chamo a pessoa, peço que fique de pé para que as partes possam visualizar. Diga a defesa, diga a acusação. A gente vai seguir. Tá, então, no formato do conselho de sentença, a gente faz um compromisso legal. Vou ler aqui só para vocês saberem o que. João Eduardo. Bom dia, senhor João. Não, você fica divertido aqui. Primeiro, o senhor tem algum vínculo de parentesco ou amizade íntima com uma das partes envolvidas nesse processo? Algum tipo de interesse no processo? Não. Então, o senhor fica divertido das penas do crime de falso testemunho se faltar com a verdade pratica o crime em tese. Então, o senhor só responde o que souber, somente a verdade. Sim. Entendeu? Dada a palavra ao Ministério Público. Senhor Eduardo, o senhor tem conhecimento do envolvimento do réu Amaro Vieira com a dona Carlota, famosa tecedeira de anjos? Certo dia, eu estava a cavalgar com um dos meus empregados e o vi em um casebre distante da cidade. Perguntei ao meu empregado de quem se tratava aquele casebre. E ele disse que de gente boa não era. Vamos falar um pouco mais próximo do microfone. Augusta, a senhora estava lá como testemunha nesse processo. Antes da gente iniciar, só vou questionar se a senhora tem algum vínculo de parentesco ou amizade íntima com algumas das partes envolvidas ou algum tipo de interesse no julgamento desse processo. A vítima era filha da senhora. Sim. Testemunha querida como informante permanece por vínculo de parentesco mencionado. Dada a palavra, a acusação. Dona Augusta. Quando Amaro chegou à cidade e começou a morar na sua pensão, qual era o seu relacionamento com ele? Isso é lógico que é uma coisa mais distante. Mas depois que eu conhecer, nós
possam desenvolver as teses e as ideias de vocês. Seu Amaro? Sim, senhor. Bom dia, seu Amaro. Bom dia. Eu posto na condição de réu aqui hoje, seu Amaro. E nesta oportunidade nós vamos dar início ao interrogatório do senhor. Antes de iniciar o interrogatório do senhor, eu esclareço que o senhor não é obrigado a responder nada do que for perguntado. O senhor tem o direito constitucional de permanecer em silêncio, se assim entender por bem. Porém, é a oportunidade para o senhor dizer a sua versão dos fatos, explicar o que aconteceu, se defender, enfim, é a oportunidade de o senhor trazer tudo que o senhor entenda relevante para o julgamento desse processo e para o destino processual do senhor. Lembrando que essas 7 pessoas que estão ao nosso lado aqui são as pessoas que vão decidir o julgamento desse processo. Por isso, é a oportunidade de o senhor esclarecer e apresentar a sua versão. Ciente disso, seu Amaro, o senhor prefere falar ou ficar em silêncio? Prefiro falar, doutor. Sim. O senhor conhece a acusação que pesa contra o senhor? Sim, senhor. O que o senhor tem a dizer sobre essa acusação? Ela é verídica? Não? Ela realmente ocorreu da forma que estão relatando? Há coisas que precisam ser esclarecidas. Fique à vontade. Há muita coisa verídica, há muita ficção em torno de tudo. E com certeza, os esclarecimentos, e com a bênção de Deus, eu vou conseguir colocar e provar a minha inocência, colocar o meu ponto de vista, o que aconteceu de fato, e provar a minha inocência. Tudo passou de uma fatalidade, nascida de um amor, no princípio, mas que, infelizmente, chegou no ponto que chegou. Se o senhor afirma que sim, então por que o escondeu? Era a única opção que eu tinha no momento. Afinal, a sociedade é hipócrita. Onde já se viu um filho de um padre, ele sofreria preconceito, a situação ficaria insustentável. Foi a única medida que eu tive no momento. Posso perceber o erro em dar fim à vida do seu filho? Porque mesmo assim, o senhor ainda entregou a uma pessoa de reputação duvidosa. Na realidade, não passa de boatos. Você tem nada contra essa pessoa, provadamente, de forma provada. Senhor Amaro, o senhor, em algum momento, teve a escolha de ser padre? Tem essa vocação para isso? Eu nunca tive vocação para o sacerdócio. Fui muito religioso, sou muito religioso. Mas passar pela cabeça o fato de se tornar um padre, não. Eu aproveitei as oportunidades. Surgiu o apoio da dona Marquesa, mas padre em si, nunca pensei. E a criança? Por que entregaste a dona Carlota, mesmo supostamente ouvindo as questões de que ela era uma tecedeira de anjos? Mais uma vez, doutor, eu gostaria de salientar que boatos são boatos e as pessoas geralmente aumentam. Todos os presentes. Para advogado de defesa, Dr. Nusmar, é um prazer desfrutar do seu profissionalismo. Excelentíssimo juiz Dr. Cássio, profissional competente e servidor dos interesses do povo. Também aos caros jurados, pessoas de moral idônea e reputação ilibada, escolhidas a dedo pelo judiciário, para que nesta manhã possam decidir com sabedoria, ponderando as consequências de suas decisões, não só para o réu, mas também para a sociedade. São para vocês os meus mais sinceros votos de que façam o melhor. Bom, Amaro Vieira, pároco de Leiria, é uma figura fraca, sem verdadeira vocação religiosa, covarde ao extremo, oportunista, medroso, preocupado apenas com seu bem-estar e com as vantagens que pode tirar de sua posição como padre. É altamente influenciado por pessoas à sua volta, demonstrando sua fraqueza e falta de opinião própria. Incapaz de conter a sua luxúria, seduz a jovem Amélia, que é filha de Dona Augusta Carminha, popularmente conhecida como Dona Joaneira, dona da casa em que Amaro alugava um quarto. O réu rezava a missa por costumes, pois sua vocação e seu pensamento sempre estavam focados em Amélia, que era uma das mais famosas raparigas da cidade. Amaro mantinha um relacionamento com Amélia,
um relacionamento secreto com Amélia, que em decorrência deste engravidou. Seguindo sua personalidade fria, calculista, Amaro planejou de forma horrenda uma maneira para sair dessa situação, de forma ilesa, preservando sua reputação e moral ilibada perante a igreja e a sociedade. Pouco ou quase nada, o réu demonstra real preocupação com sua amante ou com o filho que estava a caminho. Este, segundo suas concepções, possuía dois caminhos: criar o filho entregando a uma dos boiais ou a dona Carlota, sabiamente conhecida como tecedeira de anjos, popularmente conhecida, perdão. Estando totalmente consciente do que isso significava, pois esta notoriamente conhecida como assassina de crianças, portanto seria o mesmo que entregar seu filho à morte. Disposto a manter a gravidez de Amélia em sigilo, o réu afastou de Leiria a mãe da jovem, o único membro familiar que ela tinha por perto, e manteve a amante durante todo o período gestacional em uma casa afastada da cidade. Imaginem, caros jurados, os sentimentos que rondavam pela cabeça dessa jovem, longe da mãe, e vendo seu amado planejar de forma horrenda o sumiço do seu filho. Outra coisa, como ele se referia à criança. Amaro Vieira foi até a casa de Dona Carlota, a tecedeira de anjos, onde foi recepcionado pelo marido dela. Lá, acertou o pagamento com a ama e confirmou o serviço a ser executado. Vejam, caros jurados, o réu pagou pela morte do próprio filho. Foi em certa noite fria que a coisa chegou. Então, Amaro arrancou os filhos do braço da mãe e, mesmo dizendo estar arrependido, entregou a tecedeira de anjo. Isso mesmo, caros jurados. Mesmo podendo evitar a morte do próprio filho, o réu que se diz arrependido entregou o filho à morte. Enquanto a Amélia, ao seduzir a jovem, Amaro privou-a de uma vida honrada, de constituir uma família, ainda que isso não constitua um crime, denota o caráter do réu, cuja preocupação é a satisfação dos seus desejos. Gostaria que os senhores jurados refletissem sobre o sentimento de ter o próprio filho arrancado de seus braços, sobre a sensação de não poder abraçá-lo filho e protegê-lo de perto. Portanto, não há grandes surpresas na morte da jovem Amélia. Sem cuidados especiais, teve o filho em uma casa no meio do nada, com uma parteira já velha e um médico negligente. É com muito espanto que estou aqui hoje, diante dessa vossa excelência, que é a nossa promotora, dizer que o nosso cara Amaro é oportunista, dizer que uma pessoa da sociedade que tem a fama, ou seja, estão acusando por pressupostos. Como assim? Isso não é o papel. Devemos ter cuidado com isso, devemos ter certeza, não pode haver erro. Uma pessoa que está aqui hoje, ela pode estar condenada injustamente. Então, é interessante colocar esse ponto. E outra coisa, dizer que Amaro é oportunista, em qual momento? Precisamos ver a sua trajetória de vida. Seria ele oportunista por ter a mãe e o pai falecido e se ver obrigado a conviver com a marquesa, que seria a patroa de seus pais? Isso seria oportunismo? Ele, com apenas 6 anos de idade, que conviveu com a dona marquesa, ela o tratava com todo o carinho do mundo, mas, no entanto, as suas criadas o humilhavam, vestiam ele de mulher. Veja, senhores jurados, maltratava uma criança de apenas 6 anos de idade. Seria ele essa imagem que a Vossa Excelência Promotora divulgou para você aqui? Pense agora pelo lado do senhor Amaro. Ele também não tinha muita oportunidade, não teve oportunidade de conviver com a mãe. E ainda, após a morte da marquesa, o que acontece? Ela impõe a entrada dele no seminário, deixando o testamento, alegando que ele era obrigado, ou seja, ele não teve escolha. Não teve escolha. Ele se viu obrigado a fazer. Agora, oportunista? Não dá. Eu creio o seguinte, precisamos ver toda a sua trajetória. Quando a marquesa faleceu, ele se viu obrigado a morar com os tios.
Mas, senhores jurados, sabe como era tratado o senhor Amaro nesse período? A tia chamava ele de cebola. O tio chamava ele de burro. Não via ele como um sobrinho, mas via ele como uma pessoa que exercitava, fazia os serviços na residência. Veja, senhores amados, ele era uma pessoa maltratada. Uma pessoa que perdeu a mãe e uma pessoa maltratada. Agora, vamos analisar a questão, né? É claro, é evidente que o senhor Amaro não teve escolha para tal zelo de ser. Agora, a Vossa Senhoria veio aqui dizer para mim que Amaro não tinha vocação religiosa. Vocação religiosa, meus senhores, é diferente. Vocação religiosa ele sempre teve. Ele sempre fazia suas orações na hora de dormir, ele sempre fazia suas orações com as filhas da marquesa, na qual era declarada freiras. Veja, senhores, não venha dizer que ele não tinha vocação religiosa. O que pode ser questionado aqui hoje, nada mais é do que a sua vocação para padre, até porque não era do seu interesse. O seu interesse era, claro, ele queria possuir uma família, mas ele foi amputado religiosamente. Veja, senhores, ele não pôde ter o prazer de ter uma família, de ter uma esposa, de ter um filho. Veja isso. O quão grave é isso? Agora, preste atenção. Aqui os fins não vão justificar os meios. Devemos olhar claramente para a sua trajetória de vida. Aos 15 anos, com aquele sofrimento dos seus tios, que os seus tios faziam ele passar, ele via o seminário como um libertamento. Bom, senhoras e senhores, antes de continuar, quero ressaltar que a função primordial do Ministério Público não é criar a imagem de ninguém, como proposto pelo advogado de defesa, Dr. Nilsmar. A função do Ministério Público é defender os interesses coletivos, por meio do critério da justiça, e fazer uma análise minuciosa sobre a personalidade do réu. A defesa relatou quão sofrido foi para Amaro Vieira ficar órfão aos 6 anos, mas essa foi uma das opções que ele relatou ter para o filho, quando cogitou que o mesmo fosse criado pela ama dos Poiais, ou seja, o filho ia viver sem o pai e sem a mãe, o mesmo que órfão. A defesa, por várias vezes, cuidou da moral, tentando convencer os nossos estimados jurados de que o réu apenas cometeu o feito para preservar a sua reputação, devido à sua posição de padre. No entanto, essa promotoria defende que o direito à vida e à família vem antes da moral e da imagem social, ou seja, Amaro não tinha o direito, juridicamente falando, de abdicar a criação de seu filho para manter a falsa imagem de padre e de santo para com a sociedade. Estamos falando aqui, senhoras e senhores, da vida e dos direitos de uma criança que lhe foram arrancados antes mesmo que se entendesse por gente, por um homem que se preocupava apenas com a sua honra. Não cabe a nós, senhor advogado de defesa, julgar as características da mãe da criança, que está em xeque. Nessa acusação, é a vida da criança que foi tomada por critério do réu. Se cada um de vocês, estimados jurados, fosse essa criança, se cada um soubesse hoje que seus pais não são seus pais, que toda a sua vida foi construída sobre uma grande mentira, isso aconteceria com essa criança, mesmo que sua vida não tivesse sido interrompida e o acusado não foi capaz de hesitar em colocar sua falsa moral à frente da vida de seu filho. Observe, senhores jurados, o relato da defensoria. Um homem cuja infância é marcada por pressões e falta de liberdade, que mesmo sem vocação, se vê compelido a ingressar na vida eclesiástica. Ora, uma vez que este mesmo homem encontra-se na situação de já ter cometido a infração religiosa de se relacionar com uma mulher e nesta gerar-lhe um filho, entregar a criança para outra família não era a sua única opção, que dirá a uma mulher popularmente conhecida como tecedeira de anjos. Vejam que, nessa situação,
competia ao Amparo não como opção, mas como dever jurídico, assumir o seu filho, mesmo que para isso tivesse de abandonar a vida clerical, já que nesta ele não se fazia contente. Dito isto, queridos jurados, chamo a atenção de vocês mais uma vez ao fato de que o acusado tinha conhecimento da fama de Carlota, pelas crianças que lhes eram entregues e tinham suas vidas interrompidas. Me auxilio do artigo 18, inciso 1 do nosso dispositivo penal, o qual faz menção à característica de crime doloso, sendo doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Ou seja, o réu assumiu o risco quando entregou o recém-nascido que estava sob sua responsabilidade a uma pessoa de caráter duvidoso e que laço parental nenhum tinha com a vítima. A defesa, meu caríssimo júri, baseado no artigo 15 do dispositivo penal, alega que o acusado desistiu de prosseguir na execução e impediu o resultado, ou seja, a morte da criança. No entanto, esta promotoria entende, com base ainda no dispositivo penal, no artigo 4º, onde caracteriza o crime em razão do resultado. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Ou seja, o momento ao qual o réu entregou a criança para domínio de terceiro desinteressado já caracteriza pressuposto para a existência do crime. O artigo 13, caput, dispõe: o resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão, sem a qual o resultado não teria ocorrido. Isto é, se Amaro não se dispusesse a entregar a criança e não o tivesse feito, poderia ele ter preservado a vida da vítima, uma vez que, vale ressaltar, ele era o pai e, portanto, o único ascendente responsável pelos cuidados do filho. Assim, faz-se possível notar, mesmo que a morte da criança, tal seja o resultado do crime, tenha ocorrido posteriormente à ação da entrega, é imputável ao réu o crime doloso, uma vez que sua conduta assume o risco de produzir o resultado alcançado. Como propõe o júri popular apenas para caso de crime contra a vida, peço-vos, em nome do bem jurídico da segurança social, que condenem o réu. Vocês queriam pintar o monstro, vocês queriam colocar a índole e a moral do senhor Amaro aqui. Isso é inadmissível. A partir de pressupostos e dizer que a senhora antecedeira, veja, senhores, acusando novamente aqui, sem provas. Não significa que uma pessoa que recebe esse boato de que é uma antecedeira, que ela realmente é. Tome cuidado nisso, senhores. Porque lá fora, você pode ser mencionado como o que a sociedade quiser, mas o que você realmente é. Isso é importante. Então não vem aqui, peço desculpa se me ofendi, doutora Jane, em dizer que vocês queriam pintar o monstro, mas aceitar que Amaro não tinha moral e índole, isso eu não aceito. Não aceito. Bom, a promotoria tem todo o direito de vir aqui e acusar, assim como o nosso querido aqui, o senhor Amaro, tem, pelo princípio do contraditório, da ampla defesa, ter a pessoa em quem a defenda aqui. É importante que vocês vejam, senhores. Não peço que faça nada. Não peço que faça nada. Nem para sim, nem para não. Mas que faça o que está no coração de vocês. O que vocês acham que seja justo. Para que Amaro possa, a partir de hoje, assumir o que foi dado a ele. Bom, o réu aqui é muito questionado pela doutora Jane, na qual ela cita que ele pagou para matar, mas ele é muito claro. Ele vai lá e pega e diz: eu estou pagando 1 ano de criação. Ela era uma ama de leite, senhores, uma ama de leite. Então convinha ele, naquele momento, por falta de amas ali, na qual a própria Dionísia hoje aqui pela manhã citou, uma estava internada, a outra era muito distante, e a que sobrava era a Carlota, que por pressupostos é julgada. Aí eu pergunto a vocês, se julgam que Dona Carlota
que matam as crianças, como vem colocado hoje aqui para nós, por que a Vossa Excelência, Dona Carlota, não está aqui hoje? Por que vocês estão acusando a Dona Carlota de assassina? E não existe nessa comarca, não existe em lugar nenhum, senhores, nenhuma denúncia contra a Dona Carlota. Outra, pela promotoria aqui, outra pessoa injustamente denunciada. Outra pessoa. Vejam, senhores, acusar uma pessoa é preciso que há provas, pressupostos, achismos, boatos. Façam-me um favor. Bom, diante disso, a Mara, ele nunca negou a criança. Ele nunca negou. Ele sempre quis tê-la. A fatalidade da morte de seu filho o deixou triste. Até pelo fato que quando a Dona Carlota pegou de seus braços, não entregou, pegou dos seus braços, pelo fato dele estar naquele momento sabendo que a Dona Amélia estava morta. Veja, senhores, como deveria estar a cabeça do senhor Amaro. Então não vem dizer que ele entregou. Pegou. E outra, se quando ele entregou, ele se preocupou com a criança. Ele se preocupou. Ele pegou o seu capote, que é o vestuário dele, e colocou, embrulhou a criança no colo de Dona Carlota, que o levou para casa. Acredite, senhores, na índole desse senhor que está aqui. Você acha que ele chegou na casa dele e foi dormir? Não foi. Ele passou a noite inteira pensando no seu filho. Dizer que ele não amava, aquele momento que ele pegou a criança em seu colo. O amor paternal. Não existe aqui só amor maternal. Pai também ama. Agora, julgar que o pai não quer, cá entre nós, devemos ter cuidado com isso. Ela levou sim a criança, levou. No outro dia, bem cedo, ao raiar do sol, quem estava na porta de Dona Carlota para ver a criança? O senhor Amaro. Veja, senhores, ele foi atrás de seu filho, e a sua intenção não era deixar com Dona Carlota. Ele queria pegar a criança e levá-la para feirão, que lá ele iria criar o seu filho como sobrinho, pelo fato da sociedade criticá-lo, pelo fato dele ser pai. Criaria como sobrinho, mas estaria próximo, senhores, estaria próximo dele, não distante, como vem dizendo aqui, a promotoria. Dia 7 de setembro de 1920, às 18 horas, na rua Carlota Joaquim, número 58, em Leiria, a vítima sofreu as lesões descritas no laudo necroscópio. Podem votar. E você passa atrás dele, recolhendo certo que não foi utilizado. Então é dentro, né? Isso daí é um saquinho específico. Aqui eu não vou fazer isso, mas na prática, o que eu faço? E a lei fala expressamente isso. O juiz deve ler explicar os quesitos um a um. Então eu explico, os senhores votando neste, os senhores vão estar reconhecendo o homicídio, hoje a pena inicial é de tanto, etc. Na qualificadora. Se os senhores reconhecerem a qualificadora, vocês vão estar iniciando a pena em 12 anos. Então eu explico, porque como os jurados normalmente não são da área jurídica, a grande maioria, eles não sabem o
que significa o sim ou não, em termos quantitativos de pena, principalmente. Tá? Então, um outro detalhe na prática. Atingiu 4 de 1, eu encerro a votação. Então, eu coloco 4 sim no documento que vai para o processo. Sim, 4, não, prejudicado. Isso para preservar o sigilo. Se eu contar os 7 sim aqui, ele falou não. Mas se eu, vamos supor que fosse 7 não, 7 sim. O sigilo estaria prejudicado. Então, quesito 2, os jurados disseram sim ao quesito 1, que sim, no local citado, no dia, na hora, ela sofreu as lesões. Quesito 2, essas lesões deram causa à morte da vítima? Ou seja, ela veio a falecer em razão dessas lesões que ela sofreu? Vamos voltar. Coisa, 4 sim, eu encerro a contagem. Então, quesito 3 da autoria. Votaram sim ao primeiro, sim ao segundo. Quesito 3. O réu Amaro Vieira, qualificado nos autos, concorreu para o crime quando, sabendo que, entre as tecedeira de anjo, assassinava crianças, entregou a vítima aos seus cuidados? Podem votar. E o quesito é justamente isso daí. Inclusive ele está, depois vocês vão consultar o 483, no parágrafo 2º, está escrito, em destaque inclusive, em itálico, o jurado absolve o acusado. Então a própria lei trouxe a redação do quesito. Então o quesito 4. O jurado absolve o acusado? Podem votar. Então, por 5 votos a 2, o réu foi absolvido. 5 sim, 2 não. Então aí a gente encerra a votação por aqui. Se tivesse sido votado não e tivéssemos, por exemplo, quesito de qualificadora ou quesito de causa de aumento ou de diminuição que vai para a quesitação, volto a dizer, agravante e atenuante não vai para a quesitação, causa de aumento, diminuição e qualificadora, que são coisas distintas, vocês aprendem isso no direito penal, vão para a quesitação. Então, se a gente tivesse esses outros quesitos e esse quesito que acabou de ser votado fosse votado não, a gente passaria aos demais quesitos. Lembrando, eu sempre falo isso no momento do julgamento, da votação desse quesito,
do quarto, que o jurado, ele, por qualquer motivo que ele entender que ele deve ser absolvido, pode votar que deve ser absolvido. Não é obrigado a fundamentar, não é obrigado a justificar nem nada. Entender pelo que foi apresentado que ele deve ser absolvido, ele vota sim. Se entender que não, ele vota não. A liberdade é ampla. Depois, se o julgamento foi contrário à prova dos autos, aí ele eventualmente vai ser objeto de uma revisão do órgão superior do recurso. Mas ele é livre e jurado para votar do jeito que ele quiser esse quesito. O senhor Amaro Vieira foi submetido a julgamento por esse tribunal do júri e após o transcurso regular dos trabalhos, os senhores jurados chegaram a uma conclusão, sendo que o quesito quarto relativo à absolução dos senhores jurados foi votado por maioria. Sim, então os senhores jurados absolveram o réu Amaro Vieira do crime imputado a ele. Diante do exposto e atendendo à decisão soberana do Conselho de Sentença deste Tribunal do Júri, fica Amaro Vieira, já qualificado, absolvido da imputação constante do presente processo, com base no artigo 386, incisos 4 e 5 do Código de Processo Penal. Considera a presente sentença publicada em plenário, intimadas as partes, e registra oportunamente despacho e arquivo-se feito com as comunicações de praxe. Paranaíba, 8 de novembro de 2014. Cássio Roberto Santos, juiz-presidente do Tribunal do Júri. Eu agradeço a todos os presentes e por hoje estou encerrado os trabalhos. Teve alguns professores por alunos, né, que passaram por essa experiência comigo. Hoje, o que eu posso dizer é que essa experiência foi muito mais válida, porque foi trazido em loco, com o apoio do nosso insigne juiz, e que isso traz para a realidade de vocês o que nós ensinamos em sala de aula. Nós temos um direito penal, a parte geral, tanto assim que ele colocou bem claro, didaticamente para vocês, que as agravantes e as atenuantes da parte genérica não entram no quesito, mas as causas de aumento e diminuição e também as qualificadoras que fazem parte da parte especial do Código Penal, essas fazem parte do quesito, né? Então, era essa observação, e dizer para vocês que essa manhã foi frutífera, trouxe para vocês, na prática, um conhecimento efetivo daquilo que, teoricamente, discutimos em sala de aula. Quero agradecer o convite geral ao professor e dizer ao juiz pela disponibilidade, pela vontade de ser um autodidata, né, de vir aqui e trazer esse conhecimento de vocês. Então, assim, é fantástico. Então, tem umas turmas aí que a gente espera e a gente aguarda minimamente que eles aprenderam. Não sei se é exatamente o direito, mas pelo menos a ética, a educação, o respeito. Em todos os momentos me parece que houve esse cuidado, né? Mas o destaque é da pesquisa. Então, a luta também era para isso, né? Operadores do direito, como vocês chamam,
mas eu acho que, na verdade, pessoas que irão cuidar da sociedade pesquisam com carinho, que agora tem os mestres que vão ficar a vida inteira auxiliando, mas foi uma coisa deles mesmo, né? Então, acho que é bem valorizado. E agradecer ao Dr. Cássio, que ele está na nossa comarca, para abrir esse espaço, que não é fácil no sábado, né? Porque era o Enem lá na universidade. E assim, a ajuda que ele fez com o segundo noturno não foi por falta do segundo matutino, porque assim, o segundo matutino serviu do quê? Olha, está excelente. E daqui nós vamos fazer um pouco mais, porque na verdade não é real. Então o que a gente teve na prévia também foram muito bons lá, né? Então a gente teve que se deslocar. Mas agradecer a todos vocês, pessoal do 5º ano, é isso, noturno, que vieram na manhã para assistir, porque esse ano me parece que não houve júris, né? Vocês tiveram. Mas agradecer a todos, aos professores, que foram meus professores, meus colegas de trabalho, que também decidiram que eram professores que queriam no júri. Então foi uma luta a gente tentar tudo isso. Agradecer pela manhã de sábado. E surpresa também pelo resultado. Eu sendo leiga, que estava tudo. Você também queria. Eu, na verdade, eu estava entendendo o seguinte: eu pensei que o quesito fosse contado que era 4. Pela decisão que já tinha sido em 3, porque eu sou classe de matemática, eu já perdi. Aí quando ele finalmente, porque eu não tinha assistido, aí ele falou assim: não, agora sim, o quesito que vale é o 4. E aí tira tudo. Então foi realmente fantástico. Lembrando que as obras, foram colocadas 2 obras no começo do ano. Tá? Dom Casmurro, que é algo também, se a gente traiu, não traiu, mas era mais. E o Crime do Padre Amado. Incrivelmente, as 2 salas votaram mesmo. Né? Fizeram coisas parecidas, semelhantes, mas com diferenças, né, peculiaridades da sala. Mas eles que votaram as obras. Né? Eu confesso que ele é do Casmurro, mas é como diz, a liberdade de expressão de votação. Né? Então agradeço a todos. Nós terminamos mais cedo do que previsto, mas acredito que cumprimos a etapa. E temos todos um bom fim de semana. Muito obrigada. And the trumpets, they go.